Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Faz uns dias, hein, cara. Deu pra dar uma aliviada aqui no estresse, deu pra dar uma repensada, né, sobre algumas coisas, refletir melhor. E infelizmente acabei ficando, né, indeciso ou meio confuso sobre voltar ou não a gravar vídeos pra vocês aqui. E sobre pensar em voltar, né, cara, é a questão do conteúdo. Né? Parece que não estava legal da forma que estava, ou eu estava me sobrecarregando com o momento tenso, o peso, a pressão, a cobrança. Né? Eu tinha uma autocobrança na produção de conteúdo, muita coisa para se debater, muita coisa ficando para trás, né? E uma avalanche de outras coisas na sequência. E, sabe, vai aglomerando, vai acumulando, sobrecarregando. É complicado, galera. É complicado. Entre os temas que eu abordo aqui, que envolvem políticas, conspirações, fatos ocultos, revelações, denúncias, críticas, é muita coisa para fazer, cara. Mas infelizmente fica aquela situação quando você se afasta, né? E aí, volta ou não? E tem que ter motivo para voltar. Vontade, de verdade, eu acho que eu não tinha. Tava melhor sem isso daqui. Mas tem a necessidade, cara. Eu acho que a necessidade supera a vontade em alguns momentos. Porque tem coisas que não tem como não falar, não tem como não denunciar, não tem como você, sabe, acompanhar as pessoas, né, perdidas no meio da fumaça, sem saber direito o que está acontecendo, porque ninguém está falando. Né? E eu acredito, galera, que muito em breve existem outros eventos maiores que estão para acontecer e vão se concretizar também muito em breve. E é essencial a gente estar atento, estar orientado sobre esse tipo de situação, sobre esses assuntos. Então eu não posso simplesmente perder esse contato, esse canal de acesso que eu tenho aqui com vocês, porque talvez eu vá precisar muito em breve, né, diante das coisas que eu sei que estão para acontecer. O problema é a questão, né, das opções que eu tenho. E aí, cara, volto a produzir conteúdo da forma como estava ou mudo um pouco o estilo? Da forma como estava, eu disse para vocês, sobrecarrega. Vamos mudar? Qual que era o problema da forma como estava? Né? Era a questão dos assuntos. Eu acabava me perdendo em assuntos fúteis, que nem agregavam nada ou tomavam muito do nosso tempo. Eu sei que são assuntos que às vezes, né, exigem um pouco de atenção. A própria massa está programada a priorizar a sua atenção para alguns assuntos fúteis, supérfluos, menores. Infelizmente é isso. Quando você fala coisa séria aqui, a galera dá pouca atenção, dá pouca importância. Então a gente tem que dar uma mesclada, tem que tentar mostrar para vocês que quase tudo que acontece, ou pelo menos daquilo que eu falo, é importante, ou tem uma relação, uma correlação com assuntos e aspectos maiores. Eu acho que esse vai ser o ponto do canal, cara. Eu sei que tem assuntos que são superficiais, assuntos que são meio que cosméticos, é só uma maquiagem. Muitas vezes a gente fica debatendo fumaça aqui e acaba se perdendo no meio dela. Mas tem assuntos, né, correlacionados a essa fumaça, correlacionada à maquiagem, correlacionada, né, à futilidade, à inutilidade, que dá para aproveitar. Dá para a gente pegar um assunto improdutivo, observar alguns detalhes, alguns fatos e chegar a um assunto que realmente importa. Levar você para o que realmente, né, você precisa ver. Porque eu fico aqui pensando, questionando, né, cara? A gente faz o jogo sujo dos caras. Quando a gente fica preso nessa fumaça, nesses assuntos superficiais, fúteis, né, viajando em ideias que não levam a lugar nenhum. É o jogo deles, é isso que eles querem. Então dá para você usar esses assuntos. Infelizmente a massa está programada a gostar só desses assuntos, mas levar esses assuntos e colocar você no rumo certo. Mostrar para você por que eles estão fazendo isso e o que eles estão tentando esconder e como isso se relaciona a assuntos realmente importantes, que deveriam ser a prioridade da sua atenção. Então eu vou tentar focar naquilo que realmente importa, na maioria das vezes, fazer uma seleção, né, entre os temas a serem abordados aqui, e mesmo quando eu abordar temas que parecem meio que fofoquinha, ou só uma questão de um incômodo que você precisa criticar, mesmo quando eu fizer isso, eu vou tentar, né, direcionar a minha crítica, as minhas observações, os meus argumentos, para aquilo que realmente eu acho que você precisa saber, cara. Então eu vou buscar revelar conexões ocultas, com fatos ocultos, aquilo que eles escondem de você. Porque quando eles fazem fumaça, né, não é só para a questão de deixar você confuso, é para esconder onde realmente está o fogo, cara. E o fogo é que te ameaça de verdade. Entende? A fumaça pode até te intoxicar,
E isso para eles é útil. Mas o fogo é o que realmente importa para você prestar atenção e ter noção real do perigo. Por exemplo, não adianta eu ficar aqui com vocês debatendo se o Bolsonaro usou ou não usou máscara. Sabe? Eu sei que isso dá até para você levar para um outro caminho. É um assunto que aparentemente é bobo, é idiota, não leva a nada, mas né, a gente pode tirar disso uma observação interessante, né, sobre a conduta nociva do presidente Bolsonaro. Primeiramente, tem sempre aquela questão da crítica direta à pessoa, né, a internet não gosta muito disso hoje, as plataformas de rede social também não. Eles acham que você está expondo demais a pessoa, está criticando demais, perseguindo, está cometendo algum tipo de assédio, mas é essencial expor alguns desses influenciadores, alguns desses manipuladores, mostrar quem ele é de verdade para ele deixar de ser seguido, deixar de ser admirado. Então precisa de críticas diretas muitas vezes. Talvez a gente mude um pouco o tom, força demais, tem uma xingação, tem um pouquinho mais de raiva aqui, que eles fazem questão de confundir como ódio para te rotular, mas infelizmente é assim que vai acontecer. Tem que acontecer assim, não dá para ser diferente. Não dá para ficar aqui dando risada para falar mal de um cara que é canalha. Muito menos dá para falar que ele é bom, como alguns fazem por aí. Mas, por exemplo, sobre o Bolsonaro não usar máscara, não é muito importante. Só mostra que ele é um canalha. Mas tem também uma forma de você entender isso para revelar que ele é contra medidas de contenção, por exemplo. Para controle da expansão da pandemia. Ele é contra. Bom, se você é contra medidas de contenção, é porque você só pode ser a favor da potencialização do risco, da letalidade, da gravidade da pandemia. É isso que ele quer. Entende? Dá para você fazer essa relação. Ah, Bolsonaro usou ou não usou máscara? Peraí, mas por que ele está fazendo isso? Ah, porque ele quer que o vírus, né, seja mais letal, que o vírus atinja com mais gravidade a população brasileira. E com isso essa conduta dele de portar ou não a máscara, né, leva outras pessoas também a não usarem a máscara, porque ele influencia muitas dessas pessoas. Essas pessoas vão se contaminar, vão contaminar mais pessoas. Eu não sei qual é o objetivo dele quanto à questão de destruir o Brasil, sabotar o Brasil nesse momento de uma pandemia, mas deve ter os seus objetivos ocultos lá e a gente vai debatendo sobre isso aqui, chegando a algum lugar. Por exemplo, tem um outro assunto que é legal, né? Caiu mais um ministro da educação. É interessante, né? Acho que já é o quarto, tá indo pro quinto, porque parece que o cara que era para ser o quarto nem assumiu. Teve um outro cara que também assumiu, ficou 5 dias. Né? É uma bagunça, né, o Brasil a respeito desses ministros aí. O quadro técnico do Bolsonaro. É só gente maluca, só gente canalha. Mas a gente pode ficar aqui debatendo sobre cada um dos ministros, né? Tudo gente, né, analfabeta, gente agressiva, gente burra. Né? Pô, tem ministro analfabeto, né, como ministro da educação. É uma coisa absurda, mas aqui no Brasil tem gente que adora isso, acha isso o máximo, que legal, se sente representado. Mas por que o Bolsonaro tem essa dificuldade tão grande assim de escolher pessoas boas para colocar nesses ministérios? Né? Pessoas técnicas de verdade, que não vão sofrer esse massacre da imprensa, esse massacre da opinião pública. Por que ele só pega imbecil, só pega idiota, só pega alienado, né, alucinado, maluco? Porque ele precisa desse tipo de canalha nos seus ministérios. Entre o plano de governo dele, o projeto de poder, ele precisa desse tipinho de gente. Mau caráter, canalha, né, gente que defende ele a todo custo, né, um próprio bolsominion em ação. E tem que ter, né, esse tipo de conduta maluca que é para você garantir que ele é daquele jeito. Que ele é o idiota, que ele é o babaca. Que ele é aquele perfil do cidadão de bem. Porque sendo isso, ele consegue mandar esse cara fazer coisas que uma pessoa técnica, uma pessoa que pensa, que tem autonomia de vontade, de opinião, jamais faria. Então o Bolsonaro escolhe seus ministros de acordo com o seu projeto de poder. E ele vai colocar esses ministros para sabotar as diversas áreas. Né? Desde meio ambiente, cultura, educação, saúde. Sabotar o Brasil, afundar o Brasil. Esse é o projeto de poder dele. Fica muito evidente cada vez que o tempo passa um pouco mais. E não dá para colocar uma pessoa séria lá, então ele precisa desses canalhas. Ele se cerca desses canalhas. Então não dá para a gente ficar discutindo qual era o pior ministro da educação. Ele vai arrumar um pior. Outro ponto interessante, né? Falando do ministro da educação, ou a gente pode comentar aqui sobre o secretário de cultura, que antigamente se chamava Ministério da Cultura, já trocou também, já mudou de novo. Tem uma coisa grave contida aí, que a gente não discute muitas vezes. Eu já falei sobre, mas a maioria fica debatendo o currículo do ministro idiota canalha. Todos eles vão ser canalhas.
para cumprir as ordens do Bolsonaro, tem que ser canalha. Mas qual que é a real? A real é que o projeto de poder do Bolsonaro prevê essa conduta fascista, esse projeto fascista de poder. Eles entendem que é essencial eles sabotarem tanto a cultura como a educação. Porque se você sabotar a cultura e a educação de um povo, você controla tanto a opinião pública como a vontade, como o comportamento dessas pessoas. E aí você pode criar uma legião de neofascistas que vão adorar você a todo custo, e vão te defender de a todo jeito. Entende isso? Sabota a cultura do povo, porque você sabota, por exemplo, a vontade, o comportamento deles. Sabota a educação, porque você sabota a opinião dessa pessoa, a autonomia de razão dessas pessoas. É um projeto muito mais grave, que fica muito mais oculto, a gente não percebe. Mas entendeu por que tem toda essa dificuldade e sempre gente ruim nesses ministérios específicos? Assim como ele faz também na economia com o Paulo Guedes, assim como ele faz no meio ambiente. Tudo para sabotar. Todas as pessoas canalhas, tudo bandido, tudo criminoso, cara. Tudo traidor da pátria. A gente fica discutindo, muitas vezes perdendo tempo, falando sobre o currículo do babaca que estava lá. É lógico que eles vão forjar currículo, vão forjar títulos, forjar doutorado, forjar isso, forjar aquilo. Eles vivem disso, são estelionatários, cara. Eles acham que isso dá algum tipo de vantagem nas relações com as pessoas e colocam eles num patamar superior. É como aquele casal babaca lá, durante a fiscalização sobre pandemia, o comportamento das pessoas, o cara foi lá e disse que... Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Melhor do que você. Ou seja, ele acha que por ser um engenheiro civil, ele não é um cidadão comum, ele é uma pessoa melhor do que as outras. É a mesma coisa os ministros, cara. Por isso que eles têm esses currículos tão fake assim. Porque dá algum tipo de vantagem para ele. É o típico comportamento de bandido estelionatário. Tá? A gente pode aqui também debater sobre o Bolsonaro nesse momento, estar com coronavírus, se ele está tomando cloroquina ou não. Tem uns aspectos e umas observações importantes a se fazer. Mas qual que é a ideia aqui, cara? É fumaça. Por que o Bolsonaro de repente resolveu pegar coronavírus e falar para todo mundo abertamente? Se antigamente, até meses atrás, ele estava dando chiliquinho entrando na justiça para não revelar os seus exames. Até nome falso ele usou. E de repente ele está fazendo um reality show. Ele está marcando coletiva de imprensa para falar que está com coronavírus. Porque é nesse momento que é importante chamar atenção para um fato desse, levar a opinião pública a ficar discutindo só isso. Uns defendendo, uns comovidos, idiotas que são, e outros criticando, atacando, desconfiando. Ele quer que a gente fique debatendo sobre isso. Foi estratégico. Por quê? Porque nesse momento, lembra você que dias atrás o Queiroz foi preso? E aí a coisa apertou. O Bolsonaro até mudou o seu comportamento. Baixou a imunidade dele, tanto que ele pegou coronavírus, como alguns dizem. O seu laranja principal caiu. Sem laranja a coisa fica feia para ele. Sem imunidade. Ele estava arriscado. E além disso, também as investigações apertaram seus filhos. Principalmente o tal do Flávio Bolsonaro, que é ligado ao Queiroz. Então a coisa é muito grave. Ele precisava ganhar tempo para negociar algumas coisas, fazer alguns acordos. E se a galera ficasse aqui, a opinião pública ficasse fazendo pressão, talvez ele não conseguisse blindar o Flávio Bolsonaro, fazer um acordo com o Queiroz. Ele precisava ganhar tempo para tirar o Queiroz da cadeia, ele precisava ganhar tempo para fazer um acordo com os membros da justiça lá, para dar uma aliviada para o Flávio Bolsonaro. Ele precisa de tempo, só que se ele ficasse fazendo as manobras explicitamente na frente de todo mundo ia se ligar, ia cobrar e ele talvez não conseguiria. Então hoje a gente discutindo sobre se o Bolsonaro está ou não com o coronavírus, dá margem para ele trabalhar nos bastidores. E ele conseguiu. Já tirou o Queiroz da cadeia, já está em prisão domiciliar, e já facilita muito o contato com ele para ver o que ele está disposto a falar e ver o quanto que ele quer para não falar. Já também consegue aí umas manobras aí para um foro especial para o Flávio Bolsonaro, ou um arquivamento do processo. Dá para dar um jeito. É isso que o Bolsonaro queria. Por isso que ele falou. Além disso, também ele consegue empurrar umas cloroquinas estocadas aí demais, fica aquele oba-oba, e aí o Bolsonaro morre ou não morre, a gente discutindo isso aqui, uns desejando, outros comemorando, outros lamentando, outros com medo, e a gente não fala da coisa séria pro Bolsonaro, que foi a prisão do Queiroz e as investigações contra os seus filhos. E aí deu uma aliviada para ele, deu tempo dele agir nos bastidores. A gente podia falar aqui também nesse vídeo, sobre gafanhotos, ou sobre os ciclones atingindo o sul do país, pragas bíblicas,
né? RAARP, armas climáticas e não sei o quê. Cara, isso tudo tem relação com o clima em desequilíbrio, né? A questão do desmatamento, os incêndios florestais, né? O colapso ambiental mundial, principalmente no Brasil, isso vai se refletir em circunstâncias como essa. Os gafanhotos, né, aceleram o seu metabolismo quando a temperatura está mais quente, as circunstâncias estavam favoráveis ao surgimento dessa nuvem de gafanhotos, não tem nada a ver com questões bíblicas, ou pode ter alguma relação, a gente discute em outro vídeo. O ciclone, não sei o quê, também variações climáticas que a gente não está acostumado a ver aqui. E aí a gente fica tudo abismado porque a gente não está acostumado com isso, mas acontece, cara. E dá para debater muita coisa sobre isso, sim. A ARP, a questão do clima, por que o Brasil, profecias. Dá para debater sobre isso. Dá para debater mais um monte de outras coisas. Só que a gente não pode ficar focando no fútil, no inútil, naquilo que não agrega. Entende? Tem coisas muito importantes para a gente debater aqui. Por exemplo, a questão da Lava Jato. Né? Esse seu envolvimento com os interesses norte-americanos, FBI, CIA. Na briga dos bastidores lá entre Bolsonaro e Moro, eles estão expondo tudo. O Bolsonaro em desespero está atirando para todo lado. Então ele está atacando a Lava Jato ficou muito exposta nesse momento. Confirma aquilo que eu estou falando há anos. Que a Lava Jato nada mais é que uma arma, uma ferramenta da CIA para sabotar o Brasil e preservar os interesses dos Estados Unidos. Se é a Amazônia, se é a base de Alcântara, se é acabar com as indústrias nacionais, se é tomar Petrobras, pegar o pré-sal, tudo é interessante para os Estados Unidos. E a Lava Jato fez tudo isso de uma vez só. E de quebra ainda colocou um palhação no poder lá, no final de tudo isso. Deu certo. E a gente precisa falar sobre isso. Não adianta ficar debatendo se o Bolsonaro tomou ou não cloroquina. Que ele tome, o coração dele acelere e a gente veja o resultado depois. Não sei nem se ele está tomando. Né? Porque eu acho que, sei lá, cara. Dá para falar de tudo isso, mas dá pra gente focar naquilo que realmente importa, tá? E é isso que a gente tem que fazer. Beleza? Tem muito mais coisas pra gente abordar aqui. Algumas ficaram para trás, infelizmente. Perdi um pouco do time de alguns assuntos, alguns temas. Tem outros surgindo e tem eventos muito maiores que precisam ser destacados aqui. Você tem que saber pelo menos o que está acontecendo ou o que está para acontecer. Beleza? Vamos ver se dá certo. Valeu.